Equações de segundo grau. No centro da praça a seguir foi construído um jardim com formato quadrado cuja área é de 9 metros quadrados. Qual é, em metro, a média de cada lado desse jardim? Ele está pedindo para vocês verem qual a medida, tá vendo aqui, ó? Ele está pedindo para você ver qual a medida do lado desse jardim. Só que ele deu somente a área. Então, o que vocês vão fazer? Para responder essa pergunta, representamos por x a medida do lado desse jardim e determinamos a medida de cada lado por meio de uma equação. Qual é a área do jardim? A área do jardim é x vezes x? A gente sabe que x, nós temos a fórmula, né? X vezes x é igual a A. Então, a gente sabe que A é igual ao quê? 9. X vezes x é igual a x ao quadrado. Ó, repete a base, somos expoentes. Então, x ao quadrado é igual a 9. Existem dois números cujo quadrado de 9. Então, existem dois números cujo quadrado é 9. Então, quem são? 3 e menos 3. Só que existe como medida de alguma coisa menos 3? Não existe medida de algo que é negativo. Então, se como não existe de algo que a medida é negativa, então x é igual a 3. A medida desse jardim é igual a 3. Nesse tópico, nós vamos estudar as equações do segundo grau. Do primeiro grau, nós tínhamos o quê? Ax mais b igual a 0. Agora, nós temos ax ao quadrado mais b igual a 0. O que determina uma equação do segundo grau é o expoente 2. Note que a e b são constantes, em que a tem que ser diferente de 0 e x é incógnita. Veja alguns exemplos. Ó, 3x ao quadrado mais 2, meio x ao quadrado que é igual a menos 5, x ao quadrado que é igual a 16 e x ao quadrado menos 3/7 é igual a 2. Resolva as equações. Letra A, nós temos x ao quadrado é igual a 81. Qual a raiz quadrada de 81? Quais os números que se a gente pode tirar a raiz quadrada que daria 81? 9 e menos 9. Qual o número que multiplicado por ele mesmo daria 81? 9 e menos 9. Na letra B, nós passaríamos, ó, o 3 não está positivo, passaria para lá negativo, daria 144. Qual o número que multiplicado por ele mesmo daria 144? 12 e menos 12. Na letra C, ó, o 2 não está dividindo, passa para lá multiplicando. 2 multiplica 18, que vai dar 36. Qual o número que multiplicado por ele mesmo daria 36? 6 e menos 6. Na letra D, a mesma coisa. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, vai dar 49. Qual o número que multiplicado por ele mesmo daria 49? 7 menos 7. Na letra 2, vocês vão tirar, com auxílio da calculadora, determinar o lado do jardim da página anterior. No caso, sendo a área, né? Vocês vão tirar a raiz quadrada. Na terceira questão, Jorge desenhou um quadrado cuja área é igual a 225 centímetros quadrados. E Marta desenhou um quadrado cuja área é igual a 400 centímetros quadrados. Qual é, em centímetros, a diferença entre o perímetro desses quadrados? O que vocês vão fazer? Primeiro que ele determinou a área, vocês vão ter que descobrir o valor do lado. Depois de descobrir o valor do lado, vocês vão descobrir o valor do perímetro. Depois de descobrindo o valor do perímetro, vocês vão fazer a diferença de cada um. Na quarta questão, fala assim: uma parede cuja área de 11,25 metros quadrados foi completamente revestida com 500 azulejos iguais. Sabendo que esses azulejos têm formato de quadrado, determine a medida do lado em centímetros de cada um deles.
Então, o que vocês vão fazer? A gente sabe que ela foi completamente revestida de 500 azulejos. Então, a área dessa parede é de 500 metros quadrados. E ele disse que uma parede cuja área uma das paredes tem 11,25. Então, vocês vão fazer 500 vezes x igual a 11,25. Passou dividindo, depois vocês vão achar a raiz quadrada desse valor e achar o valor de x. Tudo bem? Em cada item, determine em centímetros a medida do lado do quadrado. Ele dá o valor da área, entendeu? Então, vocês vão jogar na fórmula e vão descobrir o valor de V. Aqui, no caso, eles dão o valor da área, certo? Aí vocês vão fazer o quê? Qual a fórmula da área? Né? Esse vezes esse, então, o valor não é 3y, então vai ser esse vezes esse. 3 vezes 3, 9, y vezes y ao quadrado, igual a 225, y igual a 5. Nesse mesmo sentido, vocês vão fazer as outras questões. Esse é igual à sexta questão. E assim a gente encerra esse capítulo. A gente vai corrigir para dar prosseguimento.